Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a seus pés da equipa internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e proponho hoje uma viagem na história para assuntos que têm ecos nos nossos tempos. Vamos recuar 90 anos e falar do Holodomor, ou a Grande Fome, o período em que 3 a 5 milhões de ucranianos terão morrido em resultado de, direto ou indireto, das decisões do ditador soviético Joseph Stalin. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. A Ucrânia está em guerra há quase 10 meses. Continuam a morrer pessoas por motivos diferentes daqueles que se passaram há 9 décadas, mas com a origem vinda do mesmo lado, de Moscovo. Para falar de tudo isto e perceber exatamente o que está em causa, convidamos a historiadora Aline Bavinck, da Universidade Autónoma de Lisboa, e alguém que tem também um pé na política, foi até recentemente deputada municipal em Lisboa, pelo Partido Popular Monárquico, e também está connosco neste episódio a Ana França, minha camarada na secção internacional. A assegurar a sonoplastia está o João Martins. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Eu começava por talvez explicar que a Aline tem ascendência ucraniana e entre os seus antepassados estão pessoas que sentiram na pele e inclusive foram vítimas desta grande matança. E eu talvez não vou hesitar em começar, apesar de ser um assunto muito duro, começaria exatamente por aí. Aline, como é que é ter na família a memória viva de uma tragédia, de um crime como foi o Holodomor? Olá, bom dia. É sempre um assunto delicado e complicado de falar, exatamente por isso, porque estamos envolvidos emocionalmente, sabendo que tivemos, no meu caso tive uma trisavó e um trisavô que faleceram no Holodomor, e ainda há pouco tempo a minha avó materna ucraniana estava viva, morreu em janeiro, e ela com muita lucidez ainda se lembrava e falava sobre este episódio. É traumatizante, porque viu pessoas morrer na rua de fome, falou com pessoas que fugiram porque os próprios familiares já começavam a comer os seus próprios filhos. Eu sei que é um assunto complicado e dizer isto com esta brutalidade, mas foi realmente brutal o que aconteceu. Ela deixou por escrito várias memórias relativamente a esse tempo, e isso sempre foi assunto, esteve presente, como está presente na vida de todos os ucranianos, porque não há um único ucraniano que não tenha tido um familiar que tivesse perecido nessa altura. E não é uma questão de estar a contabilizar números, mas, por exemplo, foi feito durante os anos 80 um relatório, os próprios ucranianos fizeram um levantamento, cada pessoa dizer quais foram os seus familiares que morreram à fome durante o Holodomor. Nós estamos a falar do inverno 32-33, portanto, basicamente um ano. E nesse livro constam nomes de mais de 10 milhões de pessoas. Diretamente. É óbvio que até hoje é algo que é estrutural na sociedade ucraniana. E nós vemos isso, e só se começou a falar mais nisso a nível internacional com a diáspora. Foi, no fundo, os ucranianos que conseguiram fugir da antiga União Soviética, que conseguiram nas suas comunidades, e eu, por exemplo, é exatamente o caso da minha família, que foi para o Brasil, e que durante as décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial viram-se livres de poder falar sobre este assunto, como devem calcular, extremamente delicado e complicado de abordar, e que foram revelando nos seus locais de imigração. O principal que começou, portanto, foi, digamos assim, o pontapé de saída com documentação publicada,
foi exatamente nos Estados Unidos da América, ainda nos anos 80, começaram a publicar estas revelações e os testemunhos das pessoas que passaram pelo Holodomor. É algo para que o mundo despertou tarde e recentemente, no sentido, pelo menos aqui no nosso país, foi algo de que não se falou durante muitos anos. Já havia noção de muitas das atrocidades que foram cometidas durante o regime soviético, mas o Holodomor, ao contrário de outros flagelos que a humanidade passou no século XX, já falo coisas como o Holocausto, coisas como o Apartheid sul-africano, coisas como os desaparecimentos forçados das ditaduras militares sul-americanas, houve uma série de crimes que foram cometidos e de que se falou, mas este ficou escondido ou esquecido. Porquê? Eu penso que tem a ver com vários fatores. Um deles é a própria natureza do problema, porque não é fácil se falar do facto de haver uma orquestração para uma população morrer à fome, mas o que é certo é que isso aconteceu. E por mais que venham as pessoas dizer que não é verdade, que não há provas disso, sim, há factos. Há documentos que provam que foi realmente intencional por parte de Stalin, do Comitê Central do Partido Comunista, para conseguir dominar os ucranianos exatamente pela questão da natureza dos kolkhozs e os kolkhozs. E, portanto, retirar a alimentação era uma forma de os dobrar. Ora, é muito complicado estar a falar sobre esta questão e talvez isso não tenha sido um dos motivos pelos quais não só a incredibilidade porque é tão desumano, não estou a dizer com isso, nem minorar, como é evidente, todas as outras atrocidades que foram realizadas ao longo do século XX, e o Holocausto, por exemplo, os campos de concentração, outro género de domínio autoritário nos outros, como fizeste referência muito bem, nos países sul-americanos e também no Apartheid, mas o que é facto, o que é certo, é que isto aconteceu. Não foi falado durante muitas décadas, ficou apenas dentro das comunidades. Isso também terá ajudado, porque, por exemplo, na questão dos campos de concentração, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial e que os aliados viram, documentaram, foi algo que foi possível documentar imediatamente, enquanto que no Holodomor, apesar de ter havido informação a nível internacional em algumas notícias sobre o que se estava a passar, as pessoas nem queriam acreditar e não houve possibilidade de verificação total e absoluta. Além disso, claro, obviamente que a União Soviética negou e até hoje nega e, portanto, tentou minorar a situação. Não houve a possibilidade de verificação, digamos assim, a nível internacional. Aliás, há um filme muito bom sobre isso, foi apresentado aqui há uns 2 anos e que ainda circula e muita gente fala nisso, que retrata exatamente esse período e essa problemática. Depois temos aqui uma outra questão muito perversa, tem a ver com o poder que a Rússia no fundo tem, poder económico, um poder industrial e também militar, que nós estamos a verificar que mesmo nesta guerra agora, na invasão que eles tiveram na Ucrânia e a guerra que colocaram sobre a Ucrânia, nós percebemos a dificuldade que é para muitos países pararem as suas relações comerciais e económicas com a Rússia, por mais sanções que coloquem. Percebem a grande dificuldade e muitos não querem participar ou dizer ativamente que estão a favor da independência da Ucrânia e a manutenção da sua liberdade, exatamente porque podem ter problemas com esse grande poderio económico que ainda é a Rússia. Portanto, é óbvio, as pessoas pensam sempre mais no seu próprio bem-estar e no seu próprio bolso do que muitas vezes estar a defender as bandeiras e reconhecer questões problemáticas relativamente a outros povos. E, portanto, nesta tentativa de equilíbrio, digamos assim, que é difícil de manter, alguns países se refugiam
na questão de temos que ver melhor, temos que olhar para os documentos de forma mais aprofundada e tentam fugir um pouco a essa questão. Felizmente Portugal, em 2017, obviamente com grandes vozes contra, nomeadamente do Partido Comunista, que ainda por cima dizia que o Holodomor se chamava Holodomor porque era para impressionar as pessoas pela questão do Holocausto. Não é nada disso, tem a ver com a língua ucraniana. Portanto, a burrice, a estupidez, a ignorância do Partido Comunista veio logo ao de cima, não é? Só por esta questão linguística. Muitos deles não fazem ideia do que é que os documentos russos dizem, não sabem russo, nunca leram russo, mas é óbvio, não é? É por questão ideológica. Passando isso à frente, felizmente Portugal, no seu Parlamento, reconheceu o Holodomor como sendo um genocídio em 2017. Mas se nós olharmos para o que se passava em Portugal em 2017 e aquilo que vinha nas notícias, praticamente ninguém falou sobre isto. Ninguém na sociedade portuguesa fazia ideia do que é o Holodomor. Eu recordo-me que tirei o curso de História, variante de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, acabei o curso em 99, e os meus professores universitários não sabiam o que era o Holodomor, nunca tinham ouvido falar, depois olhavam sempre para mim como, olha, esta coitadinha que tem a família que sofreu alguma coisa e acha que isto é uma questão de história universal. É sim uma questão de história universal, e quando em 99 acabei o curso e fiquei como professora na Faculdade de Letras, uma das coisas que fiz foi exatamente organizar uma exposição juntamente com a Embaixada da Ucrânia para se falar do Holodomor e expor tudo o que se poderia na Faculdade de Letras, e assim fiz. Claro, obviamente estas coisas têm o impacto que têm dentro da comunidade científica, não vem muito cá para fora, e isto se tornou provavelmente um dos pontos a debater quando houve o episódio da minha participação em 2019 na Assembleia Municipal de Lisboa, em que trouxe realmente para falar a questão do Holodomor, quando o PSD quis trazer também para a discussão a equiparação do nazismo ao comunismo. E eu dei um exemplo exatamente do Holodomor como um genocídio. É claro, pois, quando falei sobre este assunto, a reação do Partido Comunista foi de rir, o que me deixou bastante furiosa, como devem calcular, não é? Falar-se de um tema destes e ver alguém a rir quando se fala das pessoas morrerem à fome é no mínimo desumano. Aline, eu estava a falar de uma coisa que recentemente eu também, claro que não é de todo equiparável, mas que também senti quando fizemos agora o trabalho dos 90 anos no Expresso. Muita gente me escreveu a dizer que não era uma questão de não acreditarem, era uma questão de ser precisamente o contrário, ou seja, ser demasiado grave e importante para nunca ninguém ter ouvido falar daquilo. E como nós sabemos, a nossa língua chega ao Brasil, chega a outros sítios, temos comunidades de imigrantes em todo o lado, e eu recebi de facto imensos e-mails onde as pessoas, algumas com certeza não querendo, mas soava Sim. a descrença, porque é de facto um crime gigante. Milhões de pessoas morreram, direto ou indiretamente, incluindo filhos, bebés não nascidos ainda, não é? Que não conseguiram, que não puderam nascer devido à fraqueza das mães, ou porque as próprias mães morreram. E são tudo detalhes mesmo muito chocantes para não se falar, para ainda haver tão pouca informação, talvez em Portugal, obviamente que nos países de leste, da ex-orla soviética, que claro que saberão mais sobre estes crimes e ensinam-nos na escola e tudo isso. Nós não estamos tão por dentro do assunto. E por causa disso, por eu ter recebido também esses e-mails de alguma perplexidade, gostava de lhe perguntar se podia explicar um pouco o que é que de facto aconteceu, ou seja, como é que isso começou, como é que essa requisição, ou seja, a requisição de alimentos, porque é que aconteceu, e de que forma é que evoluiu para uma coisa claramente destinada a certas partes da União Soviética, não a todas, não é? Aquelas que claramente tinham mais um ímpeto mais reformista ou mais independentista,
pensavam de forma se calhar mais contra o regime soviético. Basicamente queria que nos ajudasse a perceber os básicos, porque eu acho mesmo que há muitas pessoas que se calhar não sabem mesmo o que foi o Holodomor. Pois, eu compreendo a descrença. Posso já aqui fazer uns pontos prévios. O primeiro ponto prévio é as pessoas realmente sabem o que é que se passou na China na altura do Mao Tse-tung. As pessoas sabem realmente o que é que se passou nos outros países em que houve uma força. Quer dizer, as pessoas mal sabem, ainda há pessoas que negam o Holocausto. Portanto, é claro, estes regimes que também tentam silenciar muito daquilo que fazem, é natural que não chegue esta informação a toda a gente. E também, mesmo nos tempos que correm, quantas pessoas sabem verdadeiramente o que é que aconteceu no Apartheid? Quer dizer, sabem muito por alto, porque ouviram dizer, porque se chegou, quer dizer, portanto, a nível de ponto prévio, não é por uma pessoa nunca ter ouvido falar num assunto que ele não tenha acontecido, não é? E portanto, agora, segundo ponto, houve e há muita literatura sobre o assunto. Aliás, um dos livros mais falados nos últimos tempos foi reeditado em português, é exatamente A Fome Vermelha, da Anna Applebaum, e ali está muita documentação e bem retratado o que é que verdadeiramente se passou. É um assunto demasiado complexo para se falar ou fazer uma abordagem de 5 minutos, mas concretamente, elementos muito básicos para as pessoas terem uma ideia do que é que se passou, é que tem a ver com, e é algo até bastante atual, tem a ver muito simplesmente com o facto de os ucranianos quererem manter a sua independência como povo, manter a sua unidade como povo e a sua liberdade. Ora, quando a União Soviética se transforma naquilo que se transformou e fez a coletivização dos campos, nós sabemos que a Ucrânia sempre foi o grande celeiro da União Soviética, ou seja, era o local exatamente onde havia mais agricultura e aliás, ainda hoje é um dos pontos fundamentais no globo para a produção de cereais. Ora, a coletivização e tornar os campos algo do Estado, do trabalho do Estado na Ucrânia, para os ucranianos isso era impensável. E por força de Stalin, para dobrar, e aliás até dizem isto na documentação, ele faz esta referência, que era para dobrar a vontade dos ucranianos, nós vamos conseguir vencê-los à força, dizem mesmo isto. E essa força é como? Eles não queriam conceder as suas terras para a coletivização, queriam manter a sua liberdade de trabalho, e obter o fruto do seu trabalho na sua terra, e foram forçados a dar todos os grãos, produziam toda a produção cerealífera, era dada e controlada pela polícia. E era-lhes retirado. Não podiam comer, pura e simplesmente. Era-lhes retirado. E o que é que aconteceu? Não foi por uma questão de terem más colheitas, como muita gente diz, não foi nada disso. Foram retirados exatamente para os dobrar, para eles terem fome o suficiente para cederem àquilo que se queria por parte do Comitê Central. De tal forma que a própria polícia não deixava sequer que pegassem as espigas que sobravam, que caíam, retiravam tudo, entravam nas casas, retiravam toda a comida, retiravam todo o gado, retiravam absolutamente tudo. Isto parece assustador, isto é assustador, isto parece mentira, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ao ponto de trancarem a liberdade de circulação das pessoas, e obviamente não foram só os ucranianos que sofreram com isso, muitos russos que viviam na Ucrânia também sofreram com isso, também morreram durante o Holodomor. Portanto, eram as pessoas que estavam a viver naquelas zonas, não permitiam que as pessoas circulassem. Porquê? Para não conseguirem ter comida em outros locais.
Quem conseguia sobreviver eram aqueles que, felizmente, se mantinham junto a matas, junto a locais em que poderiam eventualmente conseguir alguma subsistência, raízes de plantas, cascas de árvore, cogumelos. Aliás, ainda hoje a base alimentar, um dos pontos principais da comida ucraniana não são só as conservas, é muito os cogumelos, porque eram exatamente aquilo que conseguiam comer quando conseguiam tirar da terra. Ora, é de facto tenebroso, mas foi exatamente isso que aconteceu, para dobrar a vontade dos ucranianos. Paralelamente, e isto até podemos fazer um paralelo com o que se está a passar atualmente. Pois eu ia levar a conversa também para aí. De certa forma, os atuais ataques às infraestruturas energéticas ucranianas, portanto, a ideia de condenar, de que a Rússia estará a tentar condenar os ucranianos, sobretudo nas zonas da frente de guerra, a um inverno sem aquecimento, um inverno sem energia, que obviamente condenará muitos à morte. Claro. Tem havido quem trace esse paralelo. E também há notícias de obviamente tudo o que se passa na guerra carece de uma confirmação, mas também há acusações de que mesmo a nível alimentar haverá nos territórios ocupados episódios de confisco, claro, etc. Que paralelos o que é que a história nos ensina para aquilo que estamos agora a ver na Ucrânia? Ensina-nos muito, ensina-nos que de facto os ucranianos não querem ceder, querem continuar a lutar pela sua liberdade. Já olhando para a história da Ucrânia, já há vários séculos que isto se vem a verificar, e este paralelismo não é de todo descabido, porque não só nós vimos que houve uma grande problemática, não queriam deixar de seguir os cereais dos portos, nomeadamente de Odessa, não foi por acaso. Há de facto esse confisco de bens, não é só das máquinas de lavar, é mesmo de tudo aquilo que poderiam, se não ficar, pelo menos destruir. E há relatos e até comprovados dos próprios soldados russos que vão escrevendo para os de casa e que mencionam as ordens que têm de destruir e matar toda a gente, porque é mesmo com um fim de eliminar. E é esta ideia, que já aconteceu em 1937, de eliminar as elites, todos a parte cultural, a parte da língua, tudo, a tentar de facto erradicar. Por isso, por exemplo, a língua ucraniana foi proibida, a cultura ucraniana era proibida, eram obrigados a falar russo. Durante décadas assim foi, só se falava ucraniano dentro das casas e de uma forma muito, muito controlada, para ninguém saber, para ninguém, portanto, denunciar. E recordo, é muito interessante até, porque muitos dos ucranianos que foram para a diáspora, que conseguiram emigrar, mantêm aquele ucraniano que se falava no início do século XX. Não sofreram as alterações que, após a queda do muro de Berlim e automaticamente depois o desmantelamento da União Soviética, depois eles foram desenvolvendo e até introduzindo algumas palavras de vocabulário um pouco mais modernas e até russificadas, digamos assim. E portanto até é interessante que a própria evolução da língua ucraniana mudou entre os locais das diásporas e a própria Ucrânia em si. Portanto, há uma quantidade de elementos que obviamente carecem de verificação, como disseste, Pedro. De facto, quando falamos em guerra é tudo muito, muito complicado, é como uma ferida com sangue vivo, não é? Claro, todas as afirmações podem vir com um interesse associado e não há grandes condições para os nossos colegas de profissão fazerem o seu trabalho nas melhores, portanto, com total, podendo ter acesso à informação plena. Sim, exato, e de facto, e a própria barreira linguística, não é? Também. É muito complicado, nem toda a gente consegue dominar tanto o ucraniano como o russo, que não são assim tão semelhantes. Muita gente diz que o russo e o ucraniano são como português e espanhol, não é de todo. Pois. É como, digamos assim, o português e o francês, eventualmente. Claro. A Ana, que esteve como enviada do Expresso
à Ucrânia já durante a presente guerra, aliás, deparou precisamente com as dificuldades muitas vezes de conseguir a tradução, o intérprete e de conseguir realmente chegar ao fundo do que as pessoas estavam a dizer. Sim, eu imagino, aliás, até muitas vezes vejo nas notícias, as traduções nunca são completas, há muita coisa, claro, é natural, porque aquelas nuances das terminologias que não, muitas vezes só se passa a ideia principal do que se diz. E nós sabemos que a tradução é sempre uma traição, não é? Como se costuma dizer, e nestas línguas principalmente. Portanto, é muito difícil termos acesso total à informação, mas com toda a certeza um país invadiu outro, queiram ou não. Digam o que disserem, pró-russos ou pró-ucranianos, o que é certo é que um país invadiu o outro sem qualquer razão. Não havia ameaça absolutamente nenhuma. E, portanto, é muito complicado ver um país que está a tentar sobreviver, ainda por cima com este inverno complicadíssimo. Nós não podemos esquecer que as temperaturas na Ucrânia não são como as em Portugal. Quando é frio mesmo. E estamos a falar de 20 graus negativos, 30 graus negativos, e é muito complicado fazer frente a um inverno destes sem energia, não é? E portanto, obviamente que nós já estamos a ver para onde é que se encaminha vai ser, de facto, os números de morte vão ser muito superiores àqueles que poderíamos imaginar em fevereiro. Aline, queria lhe perguntar se não se importava de partilhar connosco, se tiver algumas ideias para conseguirmos fomentar mais, ou talvez não seja a palavra indicada, como podemos trazer as novas gerações para estes temas que provocam uma grande cisão quando se fala deles, não é? Eu verifiquei pelo meu trabalho, mas também, por exemplo, o Rui Tavares, o historiador, no Twitter também disse que era uma fome feita pelo homem, que não simplesmente não aconteceu, não foram as chuvas, não foi o clima, e as reações são absolutamente extremadas. Quer de um lado em que é preciso condenar todos os russos que algum dia viveram na Terra, não é? Por tudo o que Stalin fez, até pessoas que simplesmente negam todo o trabalho de investigação que foi feito não só como falou da Anne Applebaum, que de facto é o livro recente assim com mais documentos. Aliás, as últimas 100 páginas são só provas documentais onde é que ela foi buscar a informação, portanto aquilo é mesmo excelente, o livro. Sim. E portanto as pessoas tanto diabolizam completamente um país inteiro e toda a sua população, como negam uma investigação histórica, não só da Anne Applebaum, como de muitos outros historiadores. Não, são vários, sim. E para mim é complicado entender o que fazer para criar um espaço de discussão sequer, porque não tem sido fácil na questão da guerra da Ucrânia criar um ambiente que pelo menos se possa tentar explicar o que foi o Holodomor ou as deportações, ou porque é que muita gente fala em genocídio na medida em que a fome também foi acompanhada pela deportação do intelecto, não é? E a morte de escritores e de atores e de todo o tipo de pessoas que fomentavam a cultura ucraniana. Não sei se tem alguns conselhos para a sociedade de forma a ser um bocadinho mais aberta a discutir estas questões, não só o Holodomor, claro, mas estamos a falar neste caso deste tema em específico. Sim, olha, Ana, como professora universitária, já que falou nas novas gerações, eu tenho notado muito que a superficialidade com que tratam os temas, e não estou a falar do Holodomor, estou a falar no geral, todos os temas são tratados com uma grande superficialidade.
Depois tem o Dr. Google, não é? Vão ao Google e aquelas primeiras coisas que aparecem tomam aquilo como uma verdade absoluta. E é sempre muito pela rama. Não há uma reflexão ponderada sobre aquilo que leem, não há um espírito crítico, não há também um distanciamento, e isto serve tanto para um lado como para o outro. Por isso é que eu comecei esta nossa conversa por dizer que é muito complicado falar sobre algo que a minha própria família sofreu, não é? E ter um relato em primeira mão. É difícil fazer um distanciamento, por isso também é muito complicado ser um historiador da época contemporânea, porque não há um distanciamento suficiente para termos uma reflexão mais calma e ponderada. Obviamente que a única forma de se conseguir debater algo ou de se fazer uma reflexão é estudar, é ler, é compreender, é tentar ver os vários pontos de vista e ter, de facto, uma construção de um espírito crítico que eu vejo cada vez mais difícil nas gerações mais jovens, exatamente pelo imediato. Toda a gente só tem o telefone, o telemóvel na mão, é tudo muito imediato. Eu vejo até com alguma perplexidade a rapidez com que vem o Twitter ou até mesmo o Instagram. Nem sequer se consegue ter uma capacidade para olhar para as imagens, é tudo muito, muito imediato. Ora, estas coisas não são imediatas. Estas coisas são fruto de complicados momentos e conjunturas específicas, que não é só de um fator, são vários fatores reunidos que têm que ser vistos, têm que ser estudados, têm que ser olhados. E obviamente que com a pressa dos dias de hoje, em que é tudo na distância de um clique e querem saber tudo e mais alguma coisa como se fosse a introdução de um chip, é completamente impossível fazer um debate sério, refletido e pensado sobre a atualidade. E claro, quando nós sabemos que também há uma grande desinformação e campanhas de desinformação, o problema é onde é que está a verdade. É muito complicado e, portanto, é como todos os momentos na história que nós temos que estudar, que é o confronto das várias fontes, a tentativa de complementar os testemunhos com a documentação e, claro, fazendo uma reflexão pensada. Agora, pedir aos jovens de hoje fazer uma reflexão pensada com todas estas combinações, de facto não é fácil. Ora bem, com esta conversa fluida, interessante, aprofundada, precisamente o contrário do superficial Dr. Google, porque temos aqui a doutora Bovinck, que é muito, muito mais aprofundada nestes assuntos do que o Dr. Google. A verdade é que o nosso tempo escoa rapidamente e estamos a chegar ao fim do podcast. Mas eu não posso deixar a Aline ir embora, nem a Ana, sem lhes fazer aquela pergunta com que encerramos todos os episódios do Mundo a Seus Pés. E é esta. Aline, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê? Se eu pudesse, eu iria à Ucrânia para ver o que é que eu poderia fazer para ajudar. Ana, qual seria o teu destino? Acho que... Bom, claro que voltaria à Ucrânia. Era um país que eu conhecia muito pouco, antes de conhecer pelos piores motivos. E eu aprendi imenso, gostava muito de lá voltar. Também, como estava a dizer a Aline, não só para reportar, mas também para tentar ajudar. Em termos, assim, talvez um bocadinho mais lúdicos. Ia para algum país com muita neve, porque é uma coisa que nós não temos muito aqui no sul, onde eu vivo. E acho que nunca aproveitei. Bom, lá está, a Ucrânia também tem muita neve. Mas talvez, assim, aquelas casinhas bonitas da Noruega e da Finlândia. Estava a pensar nisso hoje, era o que me apetecia, de facto. Estar lá a ler bons livros. Muito bem, esta tua última sugestão faz-me lembrar a Lapónia e as várias aldeias as várias terras que reivindicam ser a terra do Pai Natal, e é uma boa forma de fecharmos e desejamos também. Só uma coisa, eu acho que eu queria dizer às pessoas que acho que o filme que estávamos a falar há pouco é talvez Mr. Jones, sobre aqueles dois jornalistas. Okay. Queria só deixar, porque é mesmo fantástico. O café não me estava a fazer efeito, obrigada. Fica então a sugestão. Pedro, e tu?
Ias aonde? Onde é que eu ia? Eu ia à Índia, porque é um local onde tenho raízes familiares e que ainda não visitei. E gostava muito de ir a Goa, onde nasceu o meu avô paterno e onde ainda tenho primos não tão afastados quanto isso, e obviamente teria de ser uma viagem muito longa para ir, não para já porque a Índia, porque não se vai à Índia passar um fim de semana, claro que não. E por outro lado porque é um subcontinente muito grande e portanto seria uma viagem muito longa para ver apenas uma parte daquilo que é a Índia. Era esse o meu destino. Maravilha. E enfim, com estas sugestões de filme, de viagens, entre os laços familiares e as aldeias da Lapónia, parece-me que é também uma boa ocasião para desejar a todos os que nos estão a ouvir um Feliz Natal. Nós voltamos daqui a 2 semanas, portanto já dia 26, Boxing Day. Antes disso virá o África Agora, na semana que vem. E, portanto, quero agradecer à Aline, quero agradecer à Ana, quero agradecer ao João pela edição técnica e sobretudo a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Até breve e até sempre.